colegas advogados, vamos tratar hoje na apresentação como que a IA nos auxilia numa estratégia empresarial referente à alteração num contrato social. Vamos trabalhar com a IA neste sentido. Olha só a situação, senhores. O seu Arnaldo, que é viúvo, ele é fundador de uma transportadora chamada Roda Viva. Ele possui 90% das cotas da empresa de R$ 500 mil. Ele já está idoso e ele quer se aposentar, mas ele tem medo do futuro. Por quê? Porque o seu herdeiro, filho único, Lucas, ele tem 3 grandes problemas. Dívidas trabalhistas. Por quê? Porque o Lucas teve uma empresa de eventos que faliu e tem diversas execuções trabalhistas na pessoa física. Há risco de penhora. Problema 1. O Lucas tem um outro problema também. Ele é inexperiente. Ele se dedica à música e não entende nada de logística. O pai dele, o Arnaldo, tem medo que se Lucas assumir a gestão agora, a empresa quebra em 6 meses. E o problema 3, o casamento de risco. Lucas é casado, na comunhão parcial, mas o relacionamento está instável. Então, Arnaldo não quer que no eventual divórcio a nora leve metade das cotas da transportadora. Então, este é um caso adaptado para o nosso exercício, tá? Mais comum do que se possa imaginar. Então, sem delongas, os senhores entenderam qual que é a situação, né? O Arnaldo tem uma empresa, tem um filho único, Lucas. Lucas é inexperiente, é endividado e, além disso, o Arnaldo tem medo que a sua nora abocanhe parte do que ele levou a vida toda para construir, que foram as cotas sociais da empresa. Você precisa, como advogado, no caso prático, dar um parecer para descobrir, para buscar uma saída que seja viável para atender aos anseios do Arnaldo, que é o seu cliente. Vamos nos valer da IA? Que já está no Word. Eu pegaria tudo isso aqui, para facilitar, jogaria aqui na Gemini e faria o seguinte prompt. Você, como experiente advogado na área empresarial e societária e civil, elabore um parecer em prol do Arnaldo em busca de uma melhor alternativa contra os temores que existem em relação ao seu filho Lucas. Aí colocamos entre parênteses inexperiência, dívidas diversas e casamento instável. Perfeito. Pedimos o prompt aqui para Gemini. Vamos aproveitar, vamos elaborar o mesmo prompt para o ChatGPT e vamos comparar o que cada uma nos responde. Copiamos o prompt para o ChatGPT e fizemos também para o Gemini. O Gemini está raciocinando, o ChatGPT foi um pouco mais ágil e nos respondeu. Perfeito, André. Vamos tratar isso com cabeça fria técnica, visão patrimonial, parecer jurídico estratégico, blindar o patrimônio e preservar a empresa. Planejamento societário e sucessório. Arnaldo Roda Viva. Transferência controlada das cotas ao filho Lucas com mitigação de riscos. Contexto fático relevante, aquilo que nós já lemos. Diagnóstico jurídico dos riscos. Risco de penhora, risco de quebra, risco de partilha, solução jurídica recomendada. Vamos ver o que o ChatGPT nos dá. A solução mais segura, moderna e eficaz é o planejamento societário em camadas,
controle dissociado de titularidade, holding familiar. Essa é uma alternativa. Constituição de holding familiar. 2. Doação das cotas da holding com cláusulas restritivas. Manutenção do controle de gestão com Arnaldo. Acordo de sócios e protocolo de governança. Vantagens estratégicas. Protege a empresa, impede a penhora. Conclusão final. Não é juridicamente recomendável a transferência direta das cotas da Roda Viva ao Lucas. A única alternativa tecnicamente segura é a estrutura de holding familiar. Essa é a alternativa do ChatGPT que eu confesso que eu não gostei. E já vou adiantar por quê. Porque seria apenas a burocracia de criar mais uma empresa, mais um CNPJ para responder por um processo. Eu confesso que esse não é o melhor meio na minha visão. É o mais burocrático. Vamos ver se o Gemini nos dá uma melhor alternativa. Reestruturação societária e sucessória, relatório do caso, detentor 90%, passivo trabalhista, tal, e aí vai, né? Análise jurídica estratégica da proposta. Para mitigar os riscos, altamente desaconselhável, a solução jurídica mais robusta para o cenário apresentado é a doação de cotas com reserva de usufruto vitalício e imposição de cláusulas restritivas, combinada com uma reforma do contrato social. Esse aqui eu estou de acordo. Eu acho mais viável, menos burocrático e, obviamente, mais ágil. Eu vejo que essa alternativa ofertada pela Gemini, ela é mais viável que a ofertada pelo ChatGPT. E notem que os prompts foram o mesmo. E aqui eu digo por quê? É mais ágil, menos burocrático e menos gasto. Abaixo detalhe uma estrutura que blinda a empresa. Enfrentamento do risco de gestão, a inexperiência de Lucas. A transferência da propriedade não deve significar transferência de poder imediato. Solução: doação com reserva de usufruto político-econômico. Ao doar as cotas, o Arnaldo, que é o pai, reserva para si o usufruto vitalício. Isso significa que, embora a propriedade nominal, nua propriedade, passe para o Lucas, o senhor Arnaldo mantém o direito de voto e o recebimento dos dividendos. Governança. Lucas será sócio no papel, mas não terá poder de mando. O senhor Arnaldo continuará administrando a empresa. Enfrentamento de risco patrimonial, dívidas trabalhistas. Se as cotas forem transferidas sem proteção, os credores trabalhistas poderão penhorá-las. Solução: cláusula de impenhorabilidade. No ato da doação, o senhor Arnaldo gravará as cotas com cláusula de impenhorabilidade. Artigo 19 e 11 do Código Civil. Este gravame impede que as cotas doadas sejam objeto de penhora por dívidas contraídas por Lucas, donatário. Embora a Justiça do Trabalho seja agressiva na desconsideração da personalidade jurídica. A impenhorabilidade decorrente de doação de terceiro é uma das proteções mais fortes disponíveis no direito civil. Enfrentamento do risco matrimonial. O casamento instável. No regime de comunhão parcial, bens recebidos por doação ou herança não se comunicam em regra. Senhores, isso aqui é o pulo do gato. Porém, para evitar qualquer discussão ou confusão, a proteção deve ser expressa. Solução de cláusula de incomunicabilidade. A doação conterá a expressão de cláusula de incomunicabilidade e as cotas pertencerão exclusivamente a Lucas como bem particular. No caso do divórcio, a esposa não tem direito. Medidas adicionais de segurança. Cláusula de reversão. Se por uma fatalidade Lucas falecer antes do senhor Arnaldo, as cotas não vão para a esposa. Elas retornam automaticamente para o patrimônio do senhor Arnaldo. E cláusula de inalienabilidade impede que Lucas venda
deem garantia ou negocie cotas sem autorização do pai. Conclusão e próximos passos. Dr. Arnaldo, a estratégia permite que o senhor realize o desejo de transferir o patrimônio, antecipação da legítima, sem perder o controle da empresa Roda Viva. Resumo das operações sugeridas: alteração do contrato social, escritura de doação e gravames obrigatórios. Essa estrutura coloca o senhor na posição de fiador moral. Coloco-me à disposição. Olha, senhores, que fabuloso. A Gemini, ela já nos entregou tudo em formato de um parecer. Bastaria, portanto, apenas copiar, colar no Word, formatar e enviar esse parecer. Quantos minutos nós levamos para isso? Inteligência artificial é isso. Quanto tempo que você, advogado, levaria para chegar nessa conclusão? Então, senhores, quando se depararem com um parecer aparentemente complicado, usem a inteligência artificial. A meu ver, a Gemini foi bem melhor do que o ChatGPT na sua ideia, porque a questão de road familiar seria burocrático e não blindaria de todos os temores do senhor Arnaldo, que era a questão trabalhista, a inexperiência do seu filho Lucas e a instabilidade matrimonial. Então, senhores, usem sempre a IA para traçar uma estratégia. Por isso eu sempre digo, IA jurídica na prática, petições reais, resultados reais. Até breve.